pessoal, tudo bem? Meu nome é Letícia, eu tenho 29 anos, eu sou advogada aqui no Brasil e recentemente eu fiz meu mestrado em Direito Americano nos Estados Unidos e gostaria de compartilhar com vocês hoje um pouco dessa minha experiência. No vídeo de hoje, eu vou dar ênfase na comparação entre o sistema de ensino dos Estados Unidos e do Brasil na faculdade de Direito, porque eu acho importante, para quem deseja estudar fora do país, entender como funcionam os estudos lá fora, para quando a pessoa chegar na sala de aula, ela não ter aquela grande surpresa ou dificuldade de se adaptar ao sistema novo. Eu quero começar falando sobre como os cursos são estruturados lá fora em comparação ao Brasil. Lembrando que eu fiz o mestrado nos Estados Unidos, mais especificamente na Universidade da Flórida, e o bacharel no Brasil, na PUC. Então pode ser que se você opta por fazer o bacharel nos Estados Unidos ou até mesmo o mestrado, mas em outra faculdade, algumas coisas podem ser diferentes do que eu vou relatar aqui. Bom, primeiramente, no mestrado nos Estados Unidos, você tem quase que uma liberdade total para montar sua grade curricular. Diferente do Brasil, que geralmente você já tem a grade curricular fixa, principalmente no primeiro e segundo ano de faculdade. E só mais para o meio ou final do curso, você consegue escolher algumas eletivas ou práticas jurídicas. Então, nos Estados Unidos, o que pode mudar essa flexibilidade na escolha e deixar a sua grade curricular menos livre é, número 1, se na faculdade que você vai fazer seu curso eles tiverem matérias obrigatórias, ou número 2, se você pretende sentar para fazer o bar após a conclusão do curso. E por que disso? Porque se você for fazer o bar, a maioria dos estados, eles possuem matérias obrigatórias que você precisa fazer, ter feito no caso, durante o curso, para que você se qualifique para o Bar Exam. Para isso, durante a minha trajetória lá mais especificamente, enquanto eu escolhia as matérias que eu queria fazer, eu tinha que pensar não só naquilo que eu gostaria de aprender, ou aquilo com o qual eu tinha mais afinidade, mas também em quais matérias eu tinha que fazer para poder fazer o bar em Nova York. Depois, quais matérias eu tinha que fazer obrigatoriamente pela faculdade. E também os horários e dias de cada aula. Além, claro, da quantidade de créditos que eu ia pegar por semestre para conseguir o número total de créditos necessários para a formatura. Então, você meio que tem que montar uma tabela com os cursos, dias e horários disponíveis, para você conseguir encaixar tudo e cumprir com o necessário. Por isso eu digo que, apesar de ter essa liberdade de escolha, você também fica de uma forma limitado, porque tem matérias que não tem como escapar e você vai precisar adicionar na sua grade curricular, ou para você se formar, ou para você prestar o Bar Exam depois. A parte legal é que a maioria das matérias tem mais de um dia e horário disponível. E algumas também você consegue escolher o professor. Então pode ser que direito constitucional, por exemplo, você tenha de quarta-feira com o professor X, mas também tem na quinta-feira com o professor Y. E se você já tiver conversado com alunos mais velhos e souber quais são os professores, mais legais, mais didáticos, ou enfim, que você sabe que você vai ter mais afinidade, esse talvez pode ser também um critério que você leve em consideração na escolha das suas matérias. Outra questão que eu gostaria de abordar nesse vídeo são os diferentes métodos de estudo. No Brasil, a gente costuma ir para a aula e descobrir qual é a matéria daquele dia ou semana na própria sala de aula. Ou seja, o professor é quem faz a introdução durante a aula da matéria que os alunos vão ter naquele dia ou naquela semana. E depois ele passa um trabalho para casa ou algo do tipo, para que os alunos se aprofundem no assunto. Nos Estados Unidos, na faculdade de Direito, a lógica é um pouco invertida. Geralmente, o professor passa antes da aula quais são as leituras e atividades que você precisa fazer antes da aula. Nas minhas aulas, por exemplo, o professor passava entre 20 a 50 páginas para ler antes da próxima aula e você tinha que ir preparado para eventualmente responder uma pergunta do professor nos chamados cold calls. Então o professor podia escolher alguém aleatoriamente para responder uma pergunta sobre a leitura para a sala. E é claro que eu aconselho que você faça sim as leituras que eles passam antes, porque a falta de participação, além de ficar um pouco constrangedor na frente dos colegas, ainda pode custar sua nota final na matéria. E falando em notas, eu queria falar um pouco também sobre os métodos de avaliação. Quando eu fiz minha faculdade de Direito aqui no Brasil, a gente tinha durante o semestre várias atividades que valiam pontos e a gente tinha também 2 provas por semestre, uma na metade e uma ao final do semestre. Já durante o meu mestrado nos Estados Unidos, a gente tinha, como eu comentei, os pontos de participação da aula. A gente não tinha muitas atividades ou trabalhos para fazer em casa que valiam pontos. E se tinha, eles tinham um peso menor. E o que contava mesmo era a prova no final do semestre.
Claro, isso pode variar muito de professor para professor ou de faculdade para faculdade, até porque eu tive amigas minhas que tinham sim algumas aulas, que tinha mais trabalhinho para casa durante o semestre, enfim. Mas eu acho que de forma geral, a maioria dos professores se concentravam mesmo na prova final e na questão da participação em sala de aula. E sobre a participação em sala de aula, eu acho importante frisar que apesar de ser sim muito importante participar dos cold calls, se você achar que está tendo muita dificuldade em uma matéria, sempre é possível e eu até aconselho você ir à sala do professor e conversar com ele. Eu mesma conversei bastante com alguns professores meus, falei que eu era aluna internacional, me apresentei para eles, contei que algumas leituras eram mais difíceis para mim e eles sempre foram super atenciosos e compreensivos. Apesar do frio na barriga na hora de responder uma pergunta na frente da sala toda, eu ficava mais tranquila, sabendo que o professor já sabia quem eu era. Enfim, pessoal, esse foi o vídeo de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Se você precisa de ajuda com visto de estudante ou tem curiosidade sobre algum visto de trabalho, entre em contato comigo, talvez eu possa te ajudar com os meus serviços. Não esquece de curtir, comentar, compartilhar esse vídeo para que o canal alcance mais pessoas que desejam estudar fora do país. Obrigada e até a próxima. Tchau!